Vou colocar aqui. A gente escolheu falar sobre o perdão essa semana e começar a aprofundar esse livro, por quê? Porque todo esse processo de autoconhecimento a gente vem trazendo aqui. Qual que é a intenção desse grupo, da nossa comunidade? A intenção é que realmente a gente consiga trazer informações para vocês que auxiliem vocês a perceberem onde que estão realmente os verdadeiros desafios do dia a dia. Porque muitas vezes a gente não leva em consideração uma questão que a gente sempre traz. A forma como a gente vê o mundo diz muito mais sobre nós do que sobre o mundo. Porque precisa entender que o que está acontecendo só está acontecendo. Precisa de um ser humano ter interação com esse acontecimento e, a partir disso, ter um julgamento. Se existe julgamento de bom ou de ruim. Então, conforme eu vou me conhecendo, vou voltando para dentro, eu vou começando a perceber quais foram as questões que eu fui internalizando e que eu fui guardando sobre mim mesmo, que muitas vezes está me afetando, está afetando a minha percepção, o meu campo emocional, a minha autoestima e, consequentemente, está me fazendo enxergar limites. A gente vai entendendo que não tem como falar de perdão sem autoconhecimento. É por isso que aqui tem esses três pontos: soltar, compreender e transformar. Soltar por quê? Porque eu consigo realmente, a partir do momento que eu dou a permissão, entender que eu não posso ser responsável pelo comportamento do outro. Isso tem a ver com a questão até mesmo da forma que a gente lida com o tempo, porque lembra sempre disso, o tempo é uma metáfora. Passado é lembrança, futuro é imaginação, é tudo na mente. A única coisa real é esse momento aqui, o resto é tudo mental. Só que quando eu não ressignifico uma experiência do passado, essa informação ela fica condicionada no meu cérebro, me trazendo associações. Ah, vamos pegar um caso simples. Uma pessoa que estava num relacionamento e aí de repente ela gostava muito ali do cônjuge, só que houve uma traição, ela não perdoou, ela terminou essa relação, ela começa um relacionamento novo depois de um tempo, e aí de repente aquela outra pessoa começa a ter comportamentos que ela faz uma referência ao que aconteceu lá atrás. Mesmo que essa referência seja algo simples, tá? Ah, de repente a outra pessoa ela começou a chegar mais tarde em casa quando de repente ela ficou sabendo ali da traição. Agora nesse novo relacionamento, a pessoa que ela tá envolvida num projeto, tá numa empresa, tá dando certo e ela tá precisando chegar mais tarde em casa. Se ela não perdoou, é muito provável que ela vai fazer uma associação. Começou assim. E muitas vezes aqui o que pode acontecer? Ela pode criar toda uma situação de caos e gerar problemas que nem existiam e até às vezes acabar acontecendo da pessoa, às vezes até ficar chateada ali e acabar fazendo alguma coisa, não porque era a intenção, mas porque a pessoa que não conseguiu soltar, perdoar, compreender, fica trazendo o passado para o presente. Tudo aquilo que eu não perdoei, que eu não soltei, eu continuo revivendo infinitas vezes até que eu me dê a permissão. Então, a primeira coisa é a gente ter essa compreensão. Eu preciso me entender. Eu preciso realmente começar a perceber que, em termos de ser humano, nós somos todos iguais. Cada um com a sua personalidade diferente, com o seu jeito de andar diferente, com o seu jeito de falar diferente, mas funcionamento no geral, somos iguais. Por que que as outras pessoas fazem coisas que nos magoam? Vamos transformar a pergunta. Em alguma vez na sua vida, você lembra de algum momento que você magoou alguém que você ama? Por que você fez isso? A sua intenção era realmente machucar aquela pessoa? Foi um momento que você estava envolvido, imbuída por uma emoção? Você estava com raiva, você estava de repente num momento de insegurança, tinham coisas acontecendo? Por que que você magoou uma pessoa que você ama? Provavelmente, quando você começa a refletir sobre isso, você tem uma resposta. Poxa, aquele dia foi um dia difícil, aquele dia foi um dia que de repente tinham acontecido várias coisas. Aí a pessoa veio, foi falar de um assunto tal, que era um assunto que para mim já estava complicado, aí eu acabei explodindo. E aí, se eu te perguntasse, mas você queria ter magoado daquela forma? Provavelmente você vai me dizer, não. Se você pudesse voltar no tempo, você teria talvez mudado as palavras que você teria dito? Provavelmente você me diria, sim. Então, observe que quando você olha para si mesmo e compreende o que estava acontecendo, isso te dá uma facilidade para entender que isso não era diretamente ligado com a pessoa. Daí a frase do Dr. Augusto Cury, o segredo do perdão é a compreensão. Eu preciso realmente compreender o porquê que de repente eu tomei essa decisão. Porque até então, muitas vezes, a gente não tem o conhecimento de que nós não somos seres racionais, lembre sempre disso. Eu sempre trago isso para vocês, porque a nossa crença geral, em termos de relações, ela é muito pautada na ideia de a gente ser racional. Se eu sei daquilo, é como se já fosse uma obrigação eu agir de acordo com aquela informação. Só que nós não somos seres racionais, nós somos seres emocionais. Se você tem um gatilho emocional, você pode até ter o conhecimento cognitivo correto do que fazer, mas quando a emoção vir, ela vai roubar todo esse conceito cognitivo e vai fazer você agir instintivamente. E pode ter certeza, grande parte das vezes,
que a gente não consegue lidar com algumas situações, ou que gera esse tipo de desavenças, de brigas, de mágoas, tem a ver com não ter conseguido identificar um momento. Às vezes a pessoa está com medo, ela está se sentindo acuada, ela está no momento da vida dela onde de repente tem muita coisa, ela está no momento de ansiedade, e ela acaba às vezes gerando esse tipo de movimento. Trazendo, por exemplo, o nosso aqui, quando a questão é a gente muitas vezes magoar o outro, aí entra aquilo que a gente já conversou. O mais difícil nesse momento, talvez nem seja tipo assim a questão do outro, mas seja se perdoar por ter ferido alguém. Por quê? Porque uma vez que eu, de repente, mesmo que não seja intencional, eu gero uma ação magoariana, é um exemplo. Só que a partir do momento que isso aconteceu, eu vou ter que ter a paciência e a compreensão de entender o momento dela. Porque pode ser que 2 minutos depois eu fui lá e falei para ela, Ariane, me desculpe, não era isso. Só que se aquilo mexeu profundamente com ela, ela não vai estar pronta ainda para isso. Eu vou ter que guardar o momento dela. E nesse momento a gente vai começando a entender que eu só posso ser responsável pelo aquilo que é meu. Porque se eu sinto que eu magoei alguém, eu tive a exata compreensão de aquele comportamento não foi o melhor comportamento. Eu sinto que de repente, nesse a gente tem uma relação super bacana e de repente eu fiz alguma coisa e magoou ela e agora a nossa relação está diferente. E aí eu percebo que isso era muito importante para mim. Então, a partir dessa compreensão é onde vem a redenção de falar, eu errei, não era isso que eu queria. Só que eu preciso entender que o fato de eu me redimir com ela não pode me condicionar a questão dela falar assim, tá tudo bem, então vamos ficar bem, porque às vezes não é assim que funciona. Se a dor pegou, se o que eu fiz de repente gerou uma mágoa profunda, eu tenho que dar esse tempo. Só que a partir do momento que eu sei, eu dei a permissão de me redimir, de me colocar, de ser eu mesmo, de ser sincero, de ser humilde mesmo para reconhecer o erro, não só porque eu queria pedir desculpa para ficar tudo bem, mas porque verdadeiramente eu reconheci, eu preciso soltar. E eu preciso transformar, nesse caso, a forma que eu vou lidar com essa situação. Por quê? Porque aqui vai ser necessário eu ter paciência. Se eu não tiver paciência, eu vou transformar isso em cobrança. Eu vou começar realmente agora a achar que ela talvez não gosta tanto de mim porque ela não me cobra. E não é isso. Não tem a ver com isso. É que, na verdade, isso aí pode ter a ver, assim, esse exemplo que você trouxe, da pessoa acreditar, por exemplo, é uma crença, uma ideia que a pessoa criou assim, a pessoa fez isso comigo, então é porque ela não gosta de mim. Ela não me ama, né? Ele não me ama, né? Pode passar isso pela cabeça da pessoa, por isso que ela tem tanta dificuldade de perdoar, né? De aceitar, né? Essa redenção. Sim. Né? Assim, da hora que você estava falando, eu falei assim, pode ser que, né, tenha a ver com a ideia de crença, por isso que, né, a gente vai falar sobre as crenças sobre o perdão. E tem muitas vezes, eu acho, sabe? Porque é que essa questão, o autoconhecimento, ele traz autorresponsabilidade. Eu diria assim, se a gente for olhar por essa viés, grande parte dos problemas que a gente tem mais a ver com a falta de autoconhecimento do que com as coisas de verdade. Porque, volto a dizer, uma coisa é o que está acontecendo, outra coisa é como a gente reage aos acontecimentos. Vamos pegar aqui um exemplo, vai, a Dani, tem aqui um processo seletivo para fazer. O processo seletivo é fácil ou é difícil? Depende. Você está bem preparado, você está tranquilo, você vai confiante. Aquilo que pode ser muito difícil para uma outra pessoa, para você foi fácil. Mas, na verdade, veja que o fácil ou o difícil é relativo. O que tinha a ver mesmo era o preparo, e isso é em tudo na vida. Então, a partir do momento que a gente começa a ter esse autoconhecimento, a gente começa realmente a perceber, espera um pouquinho, eu só posso controlar os meus sentimentos, eu não posso controlar o sentimento do outro. E mesmo que for uma emoção que me dominou e eu agir, eu preciso reconhecer que eu sou responsável por isso. Sabe? É até um sentimento interessante, vou usar um termo, tá? É porque às vezes tem comportamentos que a gente faz que é como se tivesse, e algumas pessoas vão trazer isso, e talvez em alguns momentos seja isso mesmo, e outros não, mas é que eu estou falando metaforicamente. Parece que um outro eu incorpora você, vai lá, toma aquela decisão, sai fora e deixa você com a culpa. Porque quando passa toda aquela emoção, é onde vem a parte da razão. E aí é que tem essa questão muito forte de aceitação. Por quê? Porque se eu não aceitar as minhas sombras, lembrem sempre disso. Eu não manifesto as minhas luzes. E qual a grande parte do problema, muitas vezes, em questões de relacionamentos, quando tem a ver com essa questão do perdão? Por a pessoa ela não aceitar, vamos dizer assim, a vulnerabilidade dela, ela acaba transferindo isso, culpando o outro. Então ela justifica o não perdão pela uma ação que o outro tem. E pode ser que o outro esteja fazendo a mesma coisa. Então muitas vezes a gente vai ter duas pessoas que se gostam, que gostariam de estar junto, independente de se é um casal, se é pai e filho, se é tanto faz, só que acabam ficando distanciados. Por quê? Porque nenhum deles acaba tendo a abertura de se permitir entender que na condição humana nós vamos errar. Tem uma ideia que diz que a gente não pode errar, mas isso é um tremendo equívoco. Aliás, o único erro é não querer errar.
Como diz o Jung, aquilo que você resiste persiste. Porque o erro, ele faz parte do processo de aprendizagem e de crescimento. O erro, na verdade, nesse sentido, é só uma ideia, um conceito. Eu queria ir para a esquerda, fui para a direita e digo que está errado. Mas quando eu começo a observar mesmo, em termos de condição humana, de crescer, de aprender, eu preciso olhar para mim mesmo e pensar sobre a minha história. Quais são as dores que eu tenho hoje relacionadas a essa questão de falta de perdão? Seja com o outro, seja comigo mesmo. Eu consigo soltar isso? Eu escolho, como está aqui dentro do slide, estar em paz. E como é que eu consigo fazer agora para buscar essa paz dentro de mim? Para poder saber que eu só sou responsável pelas minhas ações. E eu não posso dar permissão ou achar que porque outra pessoa fez isso, isso vai ter o direito de roubar a minha paz. Porque enquanto eu manter a minha mente condicionada a isso, eu tenho uma vulnerabilidade. Qualquer pessoa pode me desestabilizar. Sim. E, na verdade, um conceito muito errado que as pessoas têm sobre o perdão, né, que o Alex já tinha comentado sobre isso, é a questão da gente achar que a gente está perdoando pelo outro, né? Porque o perdão, o que que é o perdão de verdade? É você lembrar daquela situação, daquela pessoa sem sentir dor, né? Porque o problema é a gente ficar sentindo a dor, né? Isso é a gente ficar ressentindo, vivenciando novamente várias vezes, né, a mesma situação e sentindo as mesmas dores. Então, o perdão nada mais é do que isso, é você soltar essa dor. Isso não quer dizer que você vai ter que andar grudado com a pessoa, sendo que a pessoa nem veio se redimir com você. Isso quer dizer que você vai se libertar dessa dor, né? E você vai se sentir mais leve com isso. Então, o perdão nada mais é do que isso. É lógico, a gente vai conectar quando uma pessoa vem e se redime, e ela percebe aquilo que fez, né, e tá, né, se rendendo a isso, e tá falando assim, eu quero, não, vou mudar, né, eu percebi o que eu fiz, né, tô te pedindo perdão. É diferente. Agora, quando a pessoa nem vem não falar nada, você só tem que se libertar, por quê? Porque é você que tá sentindo. Então, eu sinto raiva, eu tô fazendo mal pro outro, eu tô fazendo mal pra mim? Tô fazendo mal pra mim. Então, o perdão nada mais é do que isso. E é aquilo da gente saber reconhecer, né? Porque o autoconhecimento tem muito a ver com isso, da gente conseguir, não tem a ver com a gente esquecer, né? Aquilo que as pessoas fizeram, da mesma forma, a gente entender que todo mundo é ser humano e todo mundo vai errar. Uma coisa que a gente, que é fato, é que nós somos seres perfeitamente imperfeitos, né? Então, é lógico que de algum momento a gente vai errar com os outros, né? Não tem outra forma. Então, por a gente lembrar disso, que a gente tem que entender, né? A gente tem que compreender, né? Que todos nós estamos aqui para errar. Por isso que Jesus falou assim: quem nunca errou, que atire a primeira pedra. E alguém atirou? Não, porque todo mundo erra. Porque todo mundo é humano. E ser humano é errar, né? E tem uma frase que fala assim: todo ser humano tem o direito de errar. Todo ser humano Verdade. tem o direito de ser amado, né? Então a gente só tem que entender que dentro do autoconhecimento, errar é uma coisa que faz parte do processo. Porque cada pessoa teve a sua história, teve as suas experiências que fez a pessoa quem ela é, né? Então, vamos dizer assim, pessoas que foram criadas com muita agressividade, né? Ah, meu pai ele foi criado com muita agressividade, né? E é lógico que ele acabou adotando esse comportamento e ele era agressivo comigo, né? Aí eu, como que eu olho para isso? Porque eu falo assim, isso aí foi vindo de geração em geração. É por isso que hoje a gente começa a compreender que tudo vem, né, a respeito da nossa história. Ou a gente vai adotar comportamento, ou a gente vai rebeliar, ou a gente vai ser o extremo oposto daquilo, né? E falando sobre perdão, é que ele fala assim: o que me feriu, né? O que é isso que despertou? O que posso aprender, né? Então, uma coisa dentro do autoconhecimento que para mim fez muito sentido foi começar a entender que as situações, as pessoas fora de mim só me revelava aquilo que eu estava sentindo internamente dentro de mim, era aquilo que eu precisava realmente trabalhar em mim, né? Porque é o que eu posso aprender com essa situação, como que eu me liberto, entendendo, se aquela situação me feriu, aquela pessoa veio e me machucou, né, gritou comigo, falou um monte de coisa que me ofendeu, aí eu vou entender assim, ah, aquela pessoa não está bem, mas o que que isso ressoa dentro de mim, né? O que eu realmente senti? Ah, eu senti uma rejeição, eu senti raiva, né? Então é isso que eu preciso trabalhar dentro de mim, na questão de começar a compreender a situação. Quando você começa a compreender, você consegue se libertar, porque você aprende com a experiência. Então, ah, a pessoa fez isso porque a pessoa não está no dia bom, né? Porque a pessoa, por exemplo, a pessoa ela teve, por exemplo, uma infância muito difícil, né? E ela, às vezes, teve vários comportamentos e isso me afetou.
É como aconteceu várias vezes com a gente, né? Em todo Sim. esse tempo aqui, dentro do nosso próprio relacionamento, a gente não entendia as nossas carências, a gente não conseguia entender assim, que eu sou uma pessoa assim, por exemplo, eu não sinto muito ciúmes, né? Eu sou uma pessoa mais tranquila em relação a isso. O Alex era extremamente ciumento, né? Então a gente teve que, né, se perdoar e, né, perdoar um ao outro e se perdoar por muita coisa que a gente fez um para o outro. E é normal dentro das relações acontecer essas coisas, porque a gente vai se machucando por a gente não se conhecer, por a gente seguir no impulso emocional, por a gente não conseguir parar e pensar, refletir, né, sobre aquela situação, porque é exatamente isso, o que que despertou em mim, né? Quando eu comecei a trazer essa autorresponsabilidade, eu comecei a entender, né, e eu comecei a perceber assim, que quando eu ouvia o Alex de verdade, com empatia, eu conseguia perceber o que que as minhas ações, os meus comportamentos estavam refletindo nele, o que que ele estava sentindo. E aí isso me deu o norte de começar a ter humildade para ouvir e falar, meu, realmente, né, isso aqui que ele está falando é verdade. Era eu conseguir sentir, reconhecer e falar, meu, me desculpa, me perdoa, é porque eu não fazia nem ideia que, né, eu estava te machucando tanto desse jeito, dessa forma, né, como você conseguiu me expressar agora. Só que dentro disso é a comunicação também. Mas como a gente está falando de perdão, a gente começar a entender essa autorresponsabilidade, da gente começar a entender como que a gente aprende com essas situações, né? O que que a gente tira de aprendizado. É, isso tem tudo a ver, porque não tem como não falar, né, de comunicação, porque a gente até já fez uma sessão de comunicação e vai ser bem legal ter uma sessão assim mais visual, por assim dizer, com imagens e tal, porque muitas vezes, grande parte das vezes, os sentimentos que a gente sente, eles são falta de interpretação correta. É como se assim, eu teve uma vez um amigo meu, na época eu estava na aviação ainda, eu me lembro que fosse você, o Maurício chamava ele. O Maurício, foi a primeira vez que eu ouvi falar sobre isso, nem estava ainda no campo de autoconhecimento, e o Maurício falou assim, raramente as pessoas compartilham um momento. Eu falei, como assim, Maurício? Ele falou assim, porque de repente a gente pode estar aqui junto, mas às vezes eu posso estar pensando em várias coisas, você pensa em outras, a gente está aqui junto, mas não está vivendo o mesmo momento. Isso é algo que é muito importante, porque você pode perceber que grande parte das vezes, quando tem algum tipo de problema, ou dá alguma briga ou algo assim, a gente está em um momento diferente da outra pessoa, em sintonias diferentes, em emoções diferentes, em pensamentos diferentes. E aí, nesse caso, a gente acaba tendo uma dificuldade, muitas vezes, de se compreender, de se entender. E aí é que, muitas vezes, com gatilhos e associações de sentimentos, vem o julgamento e, muitas vezes, as coisas elas começam a ir por esse ponto, e a gente acabar gerando mágoas. Porque uma outra crença que a gente sempre vai trabalhar aqui, vocês já ouviram bastante a gente falar isso, é que ninguém tem o poder de nos ferir. Somos nós que nos ferimos com o que o outro fez. Não foi o outro que fez e feriu. Não tem uma regra. Porque se você estiver blindado, o outro pode fazer o que ele quiser, não faz nada com você. Mas quando o outro faz alguma coisa que mexe com algo que você acredita que não deveria fazer, é a frustração interna que faz com que a gente de dentro para fora se machuque, achando que foi o outro que machucou. Mas não. Lembra disso. A gente se machuca com o que o outro fez, não é ele que machucou. Porque quando a gente começa a compreender esse processo, e isso já vem do campo do autoconhecimento, a gente começa a entender verdadeiramente que quanto mais eu tiver a minha mente alinhada a não perdoar, a compreender, a ressignificar, a realmente perceber que tudo tem o seu processo, e que muitas vezes a raiva que eu tenho do outro, a raiva que eu tenho de mim mesmo, de repente teve momentos que eu era ali muito mandão com a Ariane, vou colocar assim para vocês. E aí, de repente, num primeiro momento, parecia que era uma coisa exclusiva minha, de ser uma pessoa autoritária, vai ser assim, vai ser assado e tal, não sei o quê. Só que pode gerar um momento que, de repente, ela sinta que ela fala, caramba, mas peraí, não é que eu tenho raiva dele porque ele quer tudo do jeito dele, acho que eu tenho mais raiva de mim por permitir isso do que dele. É um exemplo que não é tão metafórico assim, porque a gente passou por isso. Mas grande parte das vezes, a gente se desvaloriza, acaba dando espaço demais para o outro gera movimentos que machucam a gente fica com raiva do outro, quando no fundo uma parte de nós já estava dizendo que aquele comportamento ele não era o melhor a se fazer. Quando a gente fala sobre essa questão de comportamento, a Ariane trouxe aqui a questão do padrão, a pessoa adota o padrão, a pessoa rebelde. A gente que já passou pelo processo de identidade já viu isso. Você vai ver logo também, Dan. Mas a gente vai compreendendo que não é da forma como a gente imagina ou como a gente sempre viu superficialmente. Porque se você falar isso para uma pessoa, ela fala assim: mas isso aí não é desculpa, porque tal pessoa tinha um pai extremamente agressivo e é uma pessoa carinhosa.
Então isso aí não é desculpa. Só que quando a pessoa ela fala isso aqui, ela não está levando em consideração o campo psicológico. Porque nesse campo aqui, aí sim, cada um é único. E a reação que a gente vai ter é diferente. Cada um vai ter uma reação diferente. Falei para vocês, esse dia eu estava vendo um vídeo no Instagram, eram trigêmeos. Três bebezinhos praticamente, mal aprendendo a andar. E aí o pai e a mãe fizeram uma trollagem para ver o que, que eles iam fazer. Eles colocaram as três mamadeirinhas deles assim, no cantinho no chão, tipo um corredor, e colocaram um daqueles plásticos transparentes que não deixava eles chegarem perto, para ver qual ia ser a reação deles. Um sentou e chorou, o outro ficou olhando e o outro tentou achar uma forma de buscar. E aí a reflexão era exatamente isso. Os três são criados na mesma família, com os mesmos pais, com a mesma situação, mas eles têm comportamentos diferentes. Eles têm formas diferentes de reagir com relação à situação. Então lembre sempre disso. Quando a questão é comportamento, não existe regra. Não é porque deu certo para um que é obrigatório que vai dar certo para outros, e aquele que não conseguiu fazer é porque de repente a gente interpreta muito isso como um julgamento. Na aviação a gente tinha um termo, quando a gente falava de segurança de voo, de acidentes aeronáuticos, falava assim, aquele problema que aconteceu, ele foi fruto de um erro ou de uma violação? E aí falava assim, qual que é a intenção, qual que é a diferença de erro e violação? O erro é não intencional, a violação é intencional. Vou fazer esse negócio que derruba o avião. É uma violação. Putz, o cara mexeu no negócio lá que ele não tinha consciência que chegaria naquele ponto. É um erro. Então eu preciso separar, trazendo isso para a vida pessoal, é a mesma coisa. Eu preciso separar esses conceitos. O que que é o erro e o que que é uma violação? Porque muitas vezes, em termos de relações e coisas que a gente não perdoa, sendo nosso mesmo ou até mesmo do outro, a gente acaba tratando erros como violações. Isso pode sim ter um processo, e observem isso e cheguem a uma conclusão para ver se faz sentido para vocês. Quanto menos autoconhecimento a pessoa tem e mais carências ela guarda, mais ela tem dificuldade de perdoar. Por que que ela tem dificuldade de perdoar? Porque é exatamente essa carência que ela sentia que fazia com que ela esperasse muito do outro, e quando o outro decepcionou ela, machucou. Só que aquela dor que ela sente, não é o outro que fez, voltamos a dizer. Quando o outro teve aquele comportamento, ela só acessou um sentimento que já estava com ela, que às vezes nem tem a ver com aquela relação específica, tem a ver com uma outra relação da história de vida dela. Só que sem o autoconhecimento profundo, ela não tem noção disso. Ela fica superficial na visão. Então ela só consegue olhar e falar assim, eu tô assim porque ele fez isso. É por isso que eu me sinto desse jeito. Mas na verdade não. A partir do momento que a gente vai aprofundando, a gente vai entendendo realmente qual é os limites, como está bem aqui no slide, que a gente deve colocar para o outro, porque esse limite, sem esse limite, nem o amor não flui bem. Porque o amor, ele tem limitações nesse sentido. O amor dá limites. O amor, ele não aceita tudo nesse sentido. Porque se a primeira premissa é amar o próximo como a si mesmo, se o próximo, por mais que eu ame muito ele, ele está negligenciando algo que é importante para mim, eu já estou gerando um desamor comigo. E isso já mostra um sentimento de desvalorização. A gente muitas vezes tem quase como se fosse, não sei se seria o termo certo, mas uma síndrome de mártir, no sentido de querer sacrificar aquilo que é importante para a gente para fazer pelo outro, para dizer, nossa, eu me ponho em segundo lugar, como se isso fosse uma coisa muito bonita, como se isso fosse uma prova de amor. Tem a intenção do amor, tá tudo bem com isso aqui, só que o fato de se negligenciar vai afetar com força a autoestima. E aí é importante observar isso. Sim. E nessa questão de se perdoar, né, é uma coisa muito importante, de verdade, assim, eu vou dar até um exemplo de quando eu tive que me perdoar por várias coisas que eu me permiti passar, que eu não deveria ter me permitido, e isso ficava na minha cabeça, assim, durante muito tempo da minha vida. E aí eu tive que entender e falar, meu, isso faz parte do meu processo. Eu tenho que aceitar isso, né? Não é que eu fui idiota, não é que é porque o ego ele vai trazendo várias coisas, ele vai, né, trazendo vários pensamentos assim. Como que você admitiu isso? Por que você é tão trouxa? Por que você foi otário? Por que você foi idiota? Né? Então, começa a vir todos esses tipos de pensamento quando você relembra de algumas situações, você fala assim, cara, eu não devia ter, nossa, eu não devia ter ficado quieta, sabe? Eu não devia ter me reprimido tanto. Mas se a gente não entende o nosso próprio processo, a gente fica remoendo isso, a gente não consegue se perdoar pelas situações que a gente vivenciou, pelas situações que a gente, né, acabou machucando alguém. Então, se a gente não consegue entender o nosso próprio processo, fica muito difícil de entender, o processo do outro também, porque autoconhecimento é isso. Você vai se conhecendo, você vai se entendendo, você vai entendendo o processo dos outros também. Né? Isso é a gente começar a ter uma compreensão maior
para a gente conseguir se libertar, se perdoar e perdoar o outro. Porque isso é bastante importante, porque se a gente não faz isso, se a gente não consegue se perdoar, a gente fica se autopunindo e a gente não consegue realizar, por exemplo, vou dar um exemplo de um objetivo, de ter um relacionamento legal, porque eu ainda não consegui me perdoar, né? Eu não tenho essa permissão de, né, de entrar de verdade no relacionamento, de estar feliz naquela relação. Por quê? Porque no fundo eu tô não consegui me perdoar por tudo aquilo que eu vivenciei. Não consigo me entregar de verdade, eu não consigo, né, amar de verdade, né? É compartilhar amor de verdade. Mas por quê? Porque eu não estou tendo isso por mim. Né? Então, essa falta que a gente tem, que a gente vai buscar no outro, a gente tem que encontrar em si mesmo. Por isso que se perdoar é uma prova de amor próprio. Né? Perdoar os outros também é uma forma de amor próprio. E se a gente não começar a entender isso, porque quem está guardando tudo isso é a gente. Ninguém está sentindo nada, mas todo mundo está guardando alguma coisa dentro de si. E se a gente não começar a parar para pensar nisso, quando a gente fala de vibração e frequência, eu estou nessa baixa frequência. Como que eu quero realizar uma coisa na minha vida se eu não conseguir me perdoar? Isso baixa a minha estima, baixa a minha energia. Como que eu vou conseguir, realizar e conquistar alguma coisa? Então, isso é importante a gente começar a parar para pensar, porque o perdão ele é tão importante, ele é extremamente importante para a gente poder ser a gente, para a gente poder se libertar, para a gente poder ser o melhor que a gente pode ser para si mesmo em primeiro lugar. E isso é em compensação para os outros, né? A gente compartilha isso com as pessoas. É verdade, a gente sempre tem que levar em consideração que a gente, por mais que é desafiador, porque a gente não foi condicionado para isso, mas tudo começa na gente e transborda. Então, assim, você quer fazer as pessoas felizes? E a sua felicidade transborda. Não começa pelo outro, começa por você. Nada disso sempre é uma regra absoluta, porque é tudo muito situacional. Às vezes, talvez você vai começar por outro, vai dar um gatilho para fazer por você, mas a questão é, não se negligencia. Quando é que a gente vai ter um sintoma que não tem perdão ou auto-perdão? Quando a gente atribui culpas. Então, você pode olhar e falar, quais são as coisas que eu me culpo ainda? As coisas que eu não me permito ressignificar, compreender. E isso vem me julgando, porque às vezes eu não consigo gerar algumas ações que eu precisava gerar. Isso me traz um sentimento de culpa. A culpa, ela alimenta uma baixa estima, porque ela me começa a fazer com que eu me sinta incapaz. E isso me dá desmotivação, o que retroalimenta o comportamento de não fazer de novo e volta e fica um ciclo vicioso. Então eu preciso dar um reset, por assim dizer, na minha mente e começar de novo. Dar perdão, dar permissão, aliás, de simplesmente olhar e mensurar o que que eu venho aprendendo até esse momento. O que que eu aprendo com esse comportamento muitas vezes que foi desafiador ou que de repente me traz essa culpa? Até aqui, ó, perdoar fortalece. Liberta a culpa, fortalece a autoestima e melhora vínculos. Principalmente nessa questão da autoestima e dos vínculos, com força. Porque quando uma pessoa está em paz e bem com ela mesma, ela tem uma tendência a ser muito mais tolerante e compreensiva com o outro. A gente não percebe, gente, mas na verdade, se a gente for observar bem, as interações sociais, elas têm muito a ver com o estado emocional que cada pessoa guarda e projeta. E está um projetando no outro todo tempo. Vocês podem ter certeza que eu estou falando para vocês. Tem situações em que as pessoas estão convivendo juntas há muito tempo, mas elas não se veem. Elas acham que olham o outro, mas não é. Porque uma coisa é eu me preocupar ou ter a, sei lá, de repente a importância do que o outro está fazendo, e outra coisa é eu me preocupar com o que ele está fazendo porque isso me afeta. Então, muitas vezes não tem a ver com o outro, por mais que eu esteja olhando para o outro, tem a ver com o que eu vou sentir do que ele está fazendo. E se ele não fizer do jeito que eu acho que tem que fazer, eu sofro, então eu quero controlar. Né? Acho que é por isso que a gente vai aprofundando sempre, entendendo essa questão do processo de identidade. De como é que foi surgindo todos esses sentimentos, esses comportamentos? Porque de repente a gente cresce num ambiente onde é normal as pessoas pensarem que o perdão é algo para o outro. Por mais que racionalmente a gente escute, não, perdoar faz bem para você e tal, mas é muito superficial só saber disso. Tá? Perdoar faz bem para você. Vamos ser bem francos. Quando você pensa num sentimento, caso você tenha, de uma mágoa muito grande que você tem por alguém, e aí você ouve, perdoar faz bem para você. Só o fato de ouvir isso aqui cura? Não cura. É muito superficial, entende? Que é algo que você precisa passar essa superfície. Beleza, eu entendi isso aqui. Perdoar faz bem para mim. Como é que eu vou fazer isso? Deixa eu aprofundar. Ó, conecta com quem tá falando, Dani. Porque aí é nesse momento que eu fazer. Caramba, eu preciso entender.
Como é que eu perdoo? Como é que eu me liberto dessas coisas? Eu quero estar bem comigo, eu quero estar forte. E como é que eu vou fazer isso? Bom, eu preciso compreender. Para compreender, eu preciso aprender. Opa, de repente o livro do perdão vai ser bom pra caramba. Porque eu quero entender o que está aqui. Não tem a ver com o objeto do livro, mas tem a ver com a informação. Eu quero compreender cada fase disso aqui. O que que acontece comigo? Qual é o conhecimento que eu ainda não tenho? Que a partir do momento que eu tiver esse conhecimento, eu vou conseguir ver aquilo que eu não via. E aí, verdadeiramente, aquilo que parecia que vinha para me prejudicar, eu posso tirar um lado positivo. Tem a ver com aquele símbolo do taoísmo, o yin yang, que todos vocês provavelmente já viram. É o negativo do positivo e o positivo do negativo. Tudo sempre tem dois lados. A água é fonte de vida, mas se a gente cai nela e fica lá embaixo, te morre. Então, aquilo que muitas vezes salva também pode te matar. Não é onde a gente fala? É no veneno que está o antídoto. Conforme eu começo a entender esses processos, espera, toda situação tem no mínimo dois lados. De repente aconteceu uma situação que foi muito desafiadora, que eu não me perdoei, ou que eu não perdoei a pessoa, mas se eu der uma permissão de olhar para aquela situação, o que que eu aprendo com aquilo? Porque aqui eu digo para vocês que é o seguinte, grande parte das vezes a pessoa não consegue aprender nada porque falta humildade. Falta humildade dela reconhecer que muitas vezes ela foi, muitas vezes não, 100% das vezes, que em termos de relações humanas, grande parte das vezes é tudo uma interação. Então, muitas vezes ela foi responsável sim por aquilo que aconteceu, mesmo que indiretamente. Porque ela deu permissão de chegar até aquele ponto sem se posicionar. E muitas outras coisas que vão acontecendo. Então, quando a pessoa ela começa a ter essa humildade, ela começa a olhar para si mesma. Eu sempre falo isso para vocês aqui no grupo. Chegou um momento quando esse autoconhecimento veio, e a primeira coisa assim que fez mais diferença para nós no autoconhecimento, para mim especificamente aqui, foi que eu comecei a ver diferença na nossa relação. Por quê? Porque, obviamente, quando eu comecei a observar o meu comportamento, questionar esse comportamento, eu comecei a ver que tinha várias coisas que eu podia mudar e que eu precisava mudar. Então, sempre que a gente tinha uma briga que eu ficava muito chateado com ela, eu pensava assim: se eu sou sabendo dessa briga, sabendo de tudo que aconteceu, se eu pudesse voltar no tempo, para um minuto antes, quando tudo começou, se eu soubesse o que eu sei agora, existia um caminho que se eu fizesse diferente não teria briga? E pasmem, quase 100% das vezes sempre vinha para mim. Sim, eu conseguiria ter evitado aquela briga. Se eu soubesse disso aqui e tivesse feito de outra forma, sem reagir, não teria tido briga. E aí é nesse momento que a gente traz a autorresponsabilidade. Espera um pouquinho aí. Então, isso realmente faz sentido. Tipo, muitas situações que estão acontecendo, eu tenho sim um protagonismo, mesmo que eu não esteja percebendo. Isso em termos de relacionamento conjugal é desafiador, porque a gente já falou aqui para vocês e vocês vão ver quando a gente aprofundar mais isso. Ponto mais desafiador de autoconhecimento é dentro de uma relação conjugal, porque é intimidade. E não é intimidade, obviamente, corporal que eu tô falando. É a intimidade de você não ter mais máscara, de você ser como você é. Se acordou de mau humor, se acordou de mau humor. Passa a se tratar os outros da rua mais melhor do que quem está dentro de casa. Tem tolerância que é da rua, tem compreensão que é da rua. Mas muitas vezes em casa funciona o oposto. Muitas vezes a gente age assim. Então, pera um pouquinho. Quando a gente começa a parar para pensar sobre isso, acho que a gente tem que começar a realmente refletir mais, por quê? Porque, primeiro que se a gente começa a entender, e aí eu trago para vocês aqui o filme, que eu não coloquei ainda de novo, mas eu vou colocar, que é o Conversando com Deus, que também tem um livro, que é muito bom, e ele traz a questão do relacionamento. Lembra sempre disso. Paradoxo das relações. Já ouviram falar várias vezes sobre isso. Eu não preciso de ninguém para ser quem eu sou, mas sem as pessoas não sou nada. Porque eu me crio comigo mesmo e me revelo na interação com o outro. Então, o relacionamento aqui não é para me tirar o melhor dela, é para me poder apresentar para ela o melhor que eu consigo construir de mim. O problema é que quando está ao contrário, eu fico esperando o melhor dela, ela fica esperando o melhor de mim, eu não melhoro eu porque eu não estou olhando para mim, ela não melhora ela porque ela não está olhando para mim, eu fico frustrado comigo, ela fica frustrada com ela, e no fundo eu acho que o problema é ela acha que o problema sou eu, e bom, infelizmente, vai, para ser muito conservador e positivo, 50% dos relacionamentos conjugais é isso que acontece. Porque esse processo ele não vai funcionar. Se ela não tiver autoconhecimento dela, eu tiver o meu autoconhecimento, na interação a gente não consegue. E ó, sendo bem franco com vocês, o autoconhecimento já é desafiador, porque realmente ainda tem coisas que você leva um tempo. Tem emoções que você precisa de um tempo para digerir elas. Só que a partir do momento que a gente vai tendo essa compreensão, quanto mais eu me permito realmente ir ressignificando, e aí entra essa palavra, né, tá aqui, ó, ressignificar acalma o cérebro emocional. Menos gatilho, menos regulação, novas conexões. Por quê? Porque aquilo que me startava um gatilho, lembra do exemplo que eu trouxe para vocês? Ah, aquela pessoa que não curou a relação lá que foi traída, foi para uma outra relação. Aí o cônjuge está chegando tarde
porque de repente está num projeto, está trabalhando, está focado ali, não tem nada a ver com bagunça. Em vez dela, de repente, ter associação e falar assim, ó, tá vendo? Tá fazendo igual o outro, tá chegando tarde, ela consegue libertar de se olhar e falar assim, que legal, tá trabalhando, tá dedicando, nós vamos crescer. Porque, ó, isso eu posso dizer para vocês em casos reais, tá? Não tenho noção, assim, de quantas pessoas nesses anos de atendimento já vieram, e a Ariane falou isso numa das sessões que a gente teve semana passada, casais que ficam disputando. E se ele começa a crescer, ela tem medo, se ela começa a crescer, ele tem medo, e em vez de eles se elevarem para crescer, fica um querendo ser melhor que o outro. Isso é uma insegurança muito grande. E isso atrapalha todo o processo da relação, porque fala sério. A pessoa que você mais vai querer ficar junto com ela, nunca vai querer abandonar a sua vida, é uma pessoa que aceita do jeito você, do jeito que você é, e te ajuda a ser o melhor que você pode ser. Você vai querer abandonar uma pessoa dessa? Mas jamais. É o paradoxo, é a liberdade que nos prende, Isso é né? verdade. Porque o amor dele não prende, ele liberta as pessoas. Na verdade é isso. Aí, quanto mais a gente consegue perdoar, é que nem o Alex estava falando, a gente vai diminuindo os gatilhos, né? A gente consegue olhar mais para si mesmo, consegue ter mais, como que fala assim, mais compreensão, sabe, de si mesmo, compreensão dos outros, porque se a gente não consegue se libertar, a gente está julgando o tempo todo, né? E a nossa mente, ela já julga automaticamente. Por isso que a gente tem que começar a se libertar do julgamento, porque o julgamento, ele, né, traz um sentimento ruim porque a gente rotula, né, as pessoas, as situações como ruins. Ah, como se isso não tivesse ter acontecido. Ah, eu me sinto vítima. É que o julgamento é isso. Se a gente começar a entender os processos, a gente tem que tirar o julgamento. Porque o julgamento, no fundo, é que faz mal pra gente. A gente fica julgando, ah, a pessoa é assim, a pessoa não sei o quê, a pessoa é a situação. Se a gente ficar nesse julgamento, rotulando as coisas como ruins, as pessoas como ruins, a gente não consegue, a gente fica estagnado o tempo todo. Né? Se a gente entender que todo mundo tem cada pessoa tem o seu processo. Meu filho tem o processo dele, né? O Alex tem o processo dele, eu tenho o meu. Então aí eu tenho que olhar para o meu processo, porque tudo aquilo que está acontecendo fora de mim, situações, pessoas, só está me revelando aquilo que eu tenho, né, que curar dentro de mim. Eu tenho que curar uma mágoa dentro de mim, eu tenho que aprender a perdoar, eu tenho que. Por isso que eu falo assim, cada situação da nossa vida, ela está pedindo, né, cada experiência que a gente tem, ela está pedindo para a gente acessar, né, vamos dizer assim, uma força que já existe dentro de nós. Né? Então, aquela situação está me pedindo que eu tenha paciência, que eu compreenda, que eu perdoe, que eu seja corajosa, que eu seja determinada, que eu seja perseverante. Então, cada situação da nossa vida está pedindo para a gente exercer, ser aquilo que a gente precisa ser. Só que se a gente não tiver olhar para isso, a gente vai olhar tudo com julgamento. E é isso que no fundo faz mal para si mesmo, faz mal para a gente e acaba fazendo mal para os outros, porque dentro daquele sentimento negativo, a gente pode explodir e compartilhar isso com as pessoas, influenciar as pessoas no negativo, da mesma forma que a gente tem um poder maravilhoso de quando a gente está bem influenciar o ambiente no positivo. É isso mesmo. Por isso que a gente vai entendendo, e essa é a parte que eu acho bem interessante, porque até nesse slide ele está aqui. Às vezes tem algumas palavras que são diferentes para vocês, tipo sinapses, coisas do tipo, mas vamos pensar que são caminhos neurológicos. A gente já falou que, teoricamente, 21 dias para criar um hábito, quando cria um hábito é porque cria uma trilha neural, um gatilho automático, como dirigir, andar, habilidades que a gente já faz sem pensar. Da mesma forma, a gente já tem ideias concebidas, né? Pega o exemplo que eu trouxe para vocês mais uma vez. Aquela pessoa que saiu lá daquela relação, que não ressignificou, que não perdoou, que não entendeu, quando ela está ali e ela nem sabe que está acontecendo isso, porque esse é o que é o mais interessante. Se a gente for olhar assim, de uma forma mais precisa, a parte emocional nossa é que vive no presente, a parte racional ela vive no passado. Porque quando você percebe que uma coisa aconteceu, ela já aconteceu, mas o emocional está no presente. Então, o que que isso acontece? Porque de repente a pessoa está lá na casa dela, vai, vamos pegar esse exemplo. Passou, sei lá, meia hora lá que a pessoa não chegou do trabalho ou não chegou da rua. Ela nem percebeu, mas nesse momento já está acionando o gatilho do outro acontecimento. Por quê? Porque é uma semelhança na mente dela, ó, tá atrasando, tá chegando tarde de novo. Ah, de repente deve estar com outra pessoa, deve estar fazendo isso. Vai começar a criar um monte de coisa e nem percebeu. Quando ela se dá conta, o sentimento já está ali. Mas vamos pensar que dentro desse exemplo aqui, de uma forma simples, ela vai lá, ela compreende aquela relação, ela compreende que aquela pessoa que ela estava antes, obviamente, é diferente da pessoa que ela está agora. Ela compreende que aquela outra pessoa ela tinha seus processos, suas coisas,
que tudo acontece como tem que ser, enfim, ela só simplesmente se permite reconectar e falar, bom, de repente eu estou muito feliz na relação que eu estou hoje. E vai, se eu tenho que achar um lado positivo até nas coisas negativas, então foi bom que aconteceu daquela forma, senão eu estaria com essa pessoa e eu estou muito mais feliz hoje. E no fundo, tudo acontece como precisa acontecer. É um exemplo simples. E aqui vamos dizer que nessa ideia ela pum, ressignificou. O que que ela faz agora? Novas conexões neurais. Então aquele gatilho que desestabilizava ela emocionalmente já não existe mais. Não só a compreensão é o segredo para o perdão, quando você compreende, você também gera um processo de autocura. Se você vê a imagem aqui, vamos pensar que metaforicamente, o rapaz ali, ó, olha só as memórias dele, ó, são memórias de dor, são memórias complicadas. A moça não, ela já está com memórias mais leves aqui, ó. Se a gente fosse pensar na realidade mesmo, essas duas pessoas juntas nem daria certo, porque uma ia estar sempre trazendo mágoa do passado. Ela não perdoa. A gente sabe como que é isso. Muitas vezes a gente acaba fazendo isso. Mas quando você começa realmente, por que que muitas coisas eu fico trazendo? Peraí, tem coisas que não estão resolvidas. E aí volta aquele ponto. Então você fala, não, eu já perdoei isso, já entendi. Racionalmente. Mas quando eu lembro daquela situação, ainda me starta a emoção. Então, assim, eu tenho a intenção de perdoar, eu tenho a abertura para perdoar, mas eu ainda não cheguei no ponto. Que é isso que conecta com esse slide que a gente está vendo. Neuroplasticidade, gente, é só um termo que fala sobre essa modificação do cérebro. Ele pode mudar. As trilhas neurais, os caminhos vão mudando. Então tem uma plasticidade, não é algo fixo, a forma que a gente pensa ou sente. Quando o significado muda, o cérebro cria novas respostas. Ó, 1. A dor repetida ativa o alerta. 2. Ressignificar reduz a carga emocional. 3. Repetir a nova leitura fortalece novas trilhas neurais. Ou seja, a partir do momento que eu vou me dando a permissão de compreender, independente do que aconteceu lá, eu não quero mais sentir dor, eu abro mão do ego, do orgulho, e por isso eu volto a dizer para vocês, precisa de humildade muitas vezes. Precisa de humildade muitas vezes para perceber que as coisas só acontecem quando tem que acontecer. Isso não tem a ver com você ser passivo, isso tem a ver com você ser estratégico. Não confunde passividade com estratégia nesse ponto. Porque uma pessoa rancorosa, ela vai falar assim, é burrice. Só que ela é rancorosa. Eu não estou falando isso no sentido de um julgamento, de falar, olha, que pessoa rancorosa. Se ela é rancorosa, tem muito ressentimento dentro dela. Quem está sofrendo? Ela mesma. Então, quanto menos autoconhecimento a pessoa tem, mais ela nutre a ideia de que guardar ressentimento é algo forte. Ela não perdoa. Vai bater, ela fala com orgulho para você assim, eu não perdoo. Não vou perdoar. Como se isso fosse algo assim, que no fundo, sabe o que ela está querendo dizer? Eu estou extremamente magoada com isso, me afetou demais, me afetou tanto que eu quero dizer que não afetou e que eu não vou perdoar, que eu estou tentando transferir isso aqui para o outro como se eu não me importasse, quando no fundo eu me importo pra caramba. Mas o meu orgulho, meu ego, não me deixa admitir o quanto que eu me importo com isso. E aí vem aquela coisa, né? Jesus que falava, não perdoar 7 vezes mais, 70 vezes 7. E até, inclusive, eu sempre trago isso para vocês, né? Não foi a última frase dele na cruz? Pai, perdoa-os, pois eles não sabem o que fazem. Ele compreendia a incompreensão. Não teve julgamento. Não teve ninguém sendo amaldiçoado, mandado para o inferno, não teve nada disso. Teve uma percepção de uma incompreensão. É, de uma ignorância, né? Porque ele percebeu que as pessoas eram ignorantes do conhecimento que ele já tinha. Né? E por isso que, né, acabou acontecendo tudo isso. Mas aí a gente consegue perceber, né, que como Jesus, né, ele conseguia ver as coisas de uma outra forma, e ele veio, né, para esse mundo para trazer amor. E no fundo nós todos estamos aqui para compartilhar amor. Só que se a gente não se curar das nossas próprias feridas, de tudo aquilo que a gente vivenciou de difícil, né, se a gente não conseguir se perdoar, perdoar as pessoas, a gente fica carregando fardos tão pesados que a gente precisa soltar para aliviar, né? Porque quando você consegue perdoar, esse alívio, né? É soltar todas essas malas pesadas que a gente vem carregando, que não servem mais, e fica todo o tempo startando, né? No presente, o passado. Né? Então, a gente parece que a gente está vivendo do passado no presente. Né? E a Sim, gente precisa desligar nossa mente. Né? Por isso que neuroplasticidade vai trazer outra viés assim da gente começar a entender a nossa mente, o nosso cérebro, né? Conforme a gente vai ressignificando, tirando o julgamento, que nem eu estava falando, porque é importante a gente começar a trabalhar a nossa mente para não julgar pessoas e situações, não rotulá-las como ruins, porque quando a gente faz isso, o mal é só para nós mesmos. E se a gente treinar isso todo dia, com certeza, né, você vai ter muita neuroplasticidade, né, no seu cérebro. Você vai criar essas novas trilhas neurais que
vão te ajudar a estar mais assim no bem-estar. Porque, por exemplo, quando uma pessoa ela fica doente, depressiva, mas é porque aconteceu tanta coisa difícil que ela não conseguiu perdoar, que ela não conseguiu ressignificar, que ela só tem pensamentos negativos. Ela tem que ir no psiquiatra para tomar remédio para o quê? O remédio, o que que ele vai fazer? Vai estabilizar a mente, porque a mente já não consegue mais estabilizar sozinha, não tem uma química mais do bem-estar. A pessoa já não consegue criar mais isso sozinha. Aí a pessoa vai precisar da ajuda do remédio para criar isso, né? Porque aí vai neutralizar esses pensamentos para trazer uma química de bem-estar para o corpo, para a mente. Então a gente não precisa deixar chegar nesse ponto, como muitas pessoas deixam. A gente pode se libertar antes, se conhecendo, se entendendo. Quanto mais a gente se conhece, a gente entende a nossa própria história, a gente entende, né, e compreende a história dos outros e a gente entende que tudo isso aqui é um processo, né? E errar faz parte de ser humano. É, porque se a gente pensar pela lógica, não faz sentido, né? Aconteceu algo. Você teve uma ação lá, naquele momento que eu tomei contato com esse comportamento, com essa escolha, com essa ação que você fez, aquilo machucou. Por mais que a gente compreenda, e você não pode me machucar, eu é que me machuco o que você fez. Mesmo entendendo isso, a gente leva em consideração a nossa condição humana. Porque não é só porque você compreendeu isso e alguém possa fazer algo que não vai afetar você. É um termo, você entende o que eu estou querendo dizer. Tá tudo bem. Afetou? Ótimo. Agora aconteceu a situação. Amanhã é outro dia, não está acontecendo mais. Que sentido faz eu ficar lembrando o que você fez e startando o sentimento de volta? Lembrando o que você fez e startando o sentimento de volta. As emoções para o nosso corpo elas são químicas. Então você imagina o que acontece com uma pessoa que está aí num campo de frustração, de mágoa, de raiva, que não perdoa, que vai somando, 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 somando. Quanta química destrutiva ela está jogando no organismo? Quanto tempo ela vai aguentar? Fora a questão do estado de humor, né? Você já deve ter ouvido falar que o humor leva a gente a Deus, né? Eu digo para você assim, você quer ver a qualidade do teu dia, observe o teu estado de humor. Porque é o melhor termômetro que você tem real de quanto você está bem. Porque, obviamente, quando a gente está bem, o nosso humor está equilibrado. Nunca o que a gente está trazendo aqui tem a ver com passividade, mas tem a ver com um certo equilíbrio. Na verdade, tem muito mais a ver. Se a gente pudesse trazer uma questão assim, qual seria o antídoto para a gente conseguir trabalhar o perdão? É amor próprio. Porque voltando até no que eu estou trazendo aqui para vocês, que sentido faz eu ficar me machucando tanto com uma coisa que só aconteceu uma vez? Eu tenho que soltar isso aí. Eu tenho que parar de ser egoísta comigo mesmo, a ponto de pensar no que o outro sente, de eu não perdoar ele, mais do que pensar no que eu sinto de não perdoar ele. Porque acredito, isso acontece. Então eu solto o outro. Solta. Tem a ver comigo, o cara tá bem. Se a pessoa vai achar que eu sou besta, se ela vai achar que faz o que quer, ela pode achar o que ela quiser. Por quê? Porque aí é que entra aquele ponto. Não é porque eu perdoei e compreendi que eu não vou ter os meus limites. Pô, de repente eu perdoei e compreendi. Eu não sou obrigado a ficar convivendo com uma situação que tá me machucando. Se foi uma inconsciência da pessoa e a partir dessa ação ela percebeu o que ela fez e ela tomou consciência e ela conscientemente decidiu mudar, tá tudo bem, porque a gente cresce aprendendo. Agora, se ela continua ainda não querendo observar a si mesma, justificando o erro dela, o comportamento dela por uma coisa externa, sem admitir, é só uma questão de tempo, ela vai errar de novo. Então eu preciso entender o limite aqui, porque se eu não entender isso, eu me machuco. Ou seja, de uma forma simples, qual a dificuldade que a gente tem muitas vezes de perdoar? Falta de amor próprio, falta de consciência do que verdadeiramente significa amor próprio. Porque uma vez que a gente vai olhando para a gente mesmo e começa a fazer as transformações por nós mesmos, gente, as coisas elas começam a ficar muito mais fáceis. E aí onde, para encerrar essa parte aqui nossa da sessão, vem aqueles dois pilares que a gente sempre traz para vocês. O primeiro campo é o conhecimento, porque pensa, se você está num momento que de repente faz sentido para você perdoar algumas coisas, se perdoar, se sentir bem, ter autoestima, pode ser que toda essa informação que a gente compartilhou com você, ela comece a te trazer novas ideias, ideias que até antes dessa informação não tinha. E essas ideias, muitas vezes, elas vão te remeter a repensar sobre coisas que já aconteceram que às vezes você nem parava para pensar que é ali que está o ponto. Porque a gente sempre traz isso. O que que muda dentro de uma sessão terapêutica, numa sessão de mentoria, numa sessão de desenvolvimento? Esse vídeo, esse conteúdo dessa sessão, ele tem a ver com fazer você pensar para dentro. Normalmente, tudo que a gente vê está levando a gente a pensar para fora, como está o clima, o país, a vida, isso, aquilo. Aqui não. Aqui são informações externas fazendo você pensar no teu interno. E é exatamente começar a pensar no teu interno que começa a fazer transformação. Porque você quer construir um relacionamento? Posso te garantir, sem autoconhecimento vai ficar muito difícil.
Você quer construir uma carreira? Sem autoconhecimento vai ficar difícil. Por quê? Porque vai começar a mexer com motivação, com entusiasmo, com crença, com determinação. Então, falar de perdão é falar não só da gente se curar, mas também de remover muita interferência. Porque, fala sério, né? Ninguém merece ficar sentindo muitas vezes tantas mágoas, tanto ressentimento. E a gente já conhece, já teve contato talvez com pessoas que não conseguem perdoar, que não conseguem soltar, e a gente sabe o quanto que isso é nocivo, né? O quanto que a pessoa ela fica pesada, por assim dizer, densa, é uma pessoa que você não vai ficar difícil ter amor, por mais que você queira dar o melhor para uma pessoa que nunca está bem, que está sempre resmungando, que está sempre xingando, que está sempre reclamando, que não tem tolerância, que, enfim. Aí entra a questão do amor próprio. Não é que eu quero o mal dessa pessoa, mas esse comportamento me machuca. Esse comportamento, eu tenho que gerar muita energia para lidar com isso sem me abalar, então é melhor eu distanciar. E aí você tem com certeza o seu livre-arbítrio, porque se a gente tem que amar o outro como a gente mesmo, e é a nossa responsabilidade se cuidar, se a situação foi criada e você não pode mudar o outro, a única coisa que você pode fazer é tomar decisões com você mesmo. Particularmente, eu não acredito que tenha nada de errado com isso. Então, esse ponto do autoconhecimento, da importância do autoconhecimento com o perdão, foi o primeiro ponto que abre essa série de sessões barra vídeos que a gente vai trazer aqui para vocês, aprofundando cada vez mais. E é claro, agora a gente encerra aqui a parte da gravação. Se você está assistindo essa gravação pelo YouTube, venha participar da nossa comunidade. Tenho certeza que você busca autoconhecimento, quer se informar, quer desenvolver. Você vai gostar, vai estar no espaço acolhedor. A gente está aqui realmente para ajudar, para conectar e vamos ficar muito felizes em receber você aqui. E para a gente que está aqui agora, nossa parte, se tiver alguma dúvida, alguma questão, vai ser um prazer conectar com você. Então, um grande abraço, obrigado a você que assistiu esse vídeo. E agora bora pra gente finalizar a nossa sessão. Quer deixar algum recado? Um beijo.